Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na dobra do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número do 1º ao 3º, tá certo? Que diz assim: Davi é ungido rei. Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que vocês possam receber as mensagens em seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé e o seu lado espiritual. Amém? Eu também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus, acima de todas as coisas. Então glorifica o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém, irmãos? Vamos lá, que diz assim: O Senhor disse a Samuel: Até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belamita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: Como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: Leve um novilho e diga: Vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. Ele escreve certo por linhas tortas. Amém, irmãos? Então, Saul era um rei, mas um rei não escolhido por Deus, escolhido pelo povo. Então, sabe aquele ditado que as pessoas falam: a voz de Deus, a voz do povo é a voz de Deus? Pois bem, o povo escolheu e Deus permitiu que ele se tornasse rei. Mas, por conta que ele viu aqueles seus filhos sendo maus, aqueles seus filhos fazendo tudo o que desagrada a Deus dentro da casa dele e não se posicionou, não dando uma correção em seus filhos, deixou por isso mesmo. Então o Senhor achou isso mal diante dos seus olhos. Como é que um homem de Deus deixa as pessoas, a própria família dele, desagradar a mim? Fazer tudo aquilo que não me convém, sabe, irmãos? E com certeza foi pecado. Foi transgressão da lei. Então o Senhor rejeitou Saul e disse: Agora eu vou escolher um rei. E não vai ser o povo mais que vai escolher. O que o povo faz, está aí o resultado. Mas o que eu faço, vocês vão ver brevemente. Sabe, o Senhor, a gente imagina que o Senhor possa ter refletido essa mensagem, que é maravilhosa. E não há outra coisa melhor do que deixar Deus trabalhar. Então, era Samuel, um sacerdote, um profeta, e era ele quem ungia as pessoas. Era um servo do Senhor para profetizar, era um servo do Senhor para ungir, sabe, irmãos? Então, o Senhor: até quando você vai ficar quieto na sua e não vai agir em prol do que você mesmo já enxergou, que é Saul?
não levando o reinado a sério. Então, irmãos, o Senhor fez assim: Samuel, é o seguinte, pega um chifre, enche de azeite e vai até Jessé, porque dentro da família dele tem um rapaz que eu quero ungir como rei. Ai, meu Deus, e como vai ser isso? Saul souber, ele vai me matar. Então o Senhor deu a estratégia. Irmãos, não se preocupe com nada. Deus, Ele te dará a estratégia. Ele falará tudo o que você deve fazer. Seu dever é apenas acreditar, confiar e descansar nas promessas do Senhor. Porque agindo Ele, quem impedirá? Ninguém, irmãos. Então deu a estratégia. Vai lá, convida Jessé para um sacrifício. Amém? Amém, irmãos? Olha a estratégia que Deus está te dando. Convida Jessé para o sacrifício. Leva um novilho para esse sacrifício. Chama ele. Peça para que ele se unja, né? E venha também sacrificar junto com você. E Samuel, pois bem, farei isso, foi adiante. Então, irmãos, chegando próximo da casa de Jessé, ele já enviou alguns homens e para perguntar se é de paz a vinda de Samuel, pois todos eles sabiam que Samuel era um homem de Deus. Entende, irmãos? E muitas das vezes a gente já fica com medo, ansioso, preocupado. Antes de tudo acontecer, né? A gente já fica pensando no pior. Se a gente sabe que Deus usa aquele homem que está vindo até nós grandemente, ele pode revelar lados bons e lados ruins. Então, antes disso acontecer, já enviou homens ao encontro de Samuel. Mas aí ele disse: é de paz a minha vinda. E convidou tanto Jessé como todos os seus filhos para esse sacrifício. E aconteceu que, chegando lá, ele viu o primeiro. E ele disse consigo mesmo: Samuel, eu acredito que está de frente do Senhor aquele que tens escolhido para ser rei. E o Senhor disse: eu não vejo como o homem vê. O homem olha o externo, fisionomia, aparência, o porte, a altura. Entende, irmãos? Então o Senhor quis dizer: eu não vejo a aparência, eu vejo o coração, aquilo que está por trás da aparência. Então não é esse. Isso é um diálogo interno de Samuel, profeta, com Deus diretamente. Ninguém estava percebendo isso. Ele estava calado, olhando. Então ele disse a Jessé: não é esse. E ele explicou tudinho o que ele também iria fazer. Disse que iria ungir um de seus filhos como rei. Então começou. Passou o primeiro, passou o segundo, passou 7 filhos. Daí, então, eles disse: nossa, esses são todos os seus filhos? Ele: são todos, mas ainda existe um que está no campo,
que está no mato cuidando de ovelhas. Aleluia, glória a Deus. Olha, o Senhor mandou Samuel não prestar atenção na aparência, nem no coração, nem na aparência, nem no porte, nem na altura, entende, irmãos? Pois quem ele escolhesse, ele iria afirmar. Então ele disse, mande chamar, que eu quero ver esse rapaz também. Então mandou chamar Davi, o mais moço, o menor da casa, o mais simples, o mais humilde, aquele de coração bom, que temia o Senhor, que temia os seus pais, que obedecia e que era fiel, cuidava de ovelhas. E ele dava o melhor de si, cuidando das ovelhas de seu pai. Como posso saber disso? Davi, ele dava a sua vida pelas ovelhas de seu pai. Ele matou o leão quando tentavam atacar as ovelhas de seu pai. Então Deus, do alto dos céus, contemplava a intimidade de todos os filhos de Jessé. Ele sabia quem era aqueles que eram obedientes, aqueles que não eram. Entende, irmãos? Então, se esse rapaz, ele cuida tão bem das ovelhas do seu pai, imagina quando ele for um rei, como ele vai cuidar da nação, como ele vai cuidar do povo. Ele é guerreiro, ele é sábio, ele é inteligente. E era alguém que era muito humilde. Sabe, irmãos, o Senhor não quer alguém pronto, que sabe de tudo. Entende? Ele quer capacitar os improváveis. Ele chama aqueles que não são para confundir os que são. Aqueles que não é nada, os desprezíveis, os humilhados, os escanteados. Entende, irmãos? Para confundir aqueles que pensam ser alguma coisa. Então, o Senhor, assim que Davi chegou à presença de Samuel, de Jessé, de todos ali que estavam reunidos, inclusive os irmãos de Davi, o Senhor bradou dentro do coração de Samuel: se levante-se, é esse aí, o meu escolhido. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, ele foi lá e ungiu Davi como rei, no meio de todos seus irmãos. Entende, amados? O trabalhar de Deus. Então, aconteceu que Davi aceitou. Eis-me aqui, E continuou com a sua rotina, com o seu trabalho. Voltou para cuidar das ovelhas. E não se importou tanto com isso. O que Deus prometeu, ele irá sim cumprir. Você não tem que se esforçar para, na maioria das vezes, cavar
esse reinado, cavar esse processo para você se tornar rei. Se Deus já declarou sobre sua vida, fique em paz, descansa, faça aquilo com excelência que o Senhor depositou em tuas mãos. Continue sendo o mesmo, porque às vezes o Senhor entrega o chamado, mas antes dele cumprir, existe o processo. E lá ele sabe quem você se tornará de fato. Entende, irmãos? Muitas pessoas recebem uma palavra e já se acham. Não, eu vou ser pastor. Aí já começa a querer ser maior que todos os outros. Pisar nas ovelhas, sabe? Humilhar as pessoas. Não, está fazendo totalmente o oposto. Então, não acontece. O Senhor sonda a mente, Ele sonda nossos corações. E através disso, Ele sabe as nossas atitudes. Ele sabe o nosso caráter. Ele vai ser revelado. E uma palavra, uma promessa, não pode alterar, sabe, quem você é. Não pode jamais alterar, para bom ou para ruim, a tua honestidade, a tua integridade, o teu caráter, de fato. Amém, irmãos? Então aconteceu que, dali por diante, o Espírito do Senhor repousou sobre Davi. Então, as coisas começaram a acontecer. Não Davi forçando a barra, mas o Senhor operando por trás de Davi. Como assim? Aconteceu o quê? O Senhor já enviou espírito mau para atormentar Saul. E dali, aqueles homens que cuidavam de Saul, que cuidavam do reino, sabe, os oficiais, pegou e disse: olha, você vai ter que mandar as pessoas procurarem alguém que toque bem harpa, instrumentos musicais para espantar esses espíritos maus. Que a Bíblia diz, irmãos, Deus habita em meio aos louvores. Entende, irmãos? Em meio aos cânticos. E aconteceu que chegou uma pessoa e disse: ah, eu conheço um dos filhos de Jessé. Ele é bonito, é formoso, sabe? Tem olhos bonitos, cabelos bons, é de boa aparência. Então, o Senhor é com ele, ainda mais. E ele toca muito bem esses instrumentos. Então, manda chamar. Quem que voltou para sua rotina depois de ser ungido como rei? Davi. E Davi foi lá, o Espírito começou a atazanar Saul. E Davi chegou, tocou, o Espírito saiu e ele gostou. Nossa, fica aqui, não sai jamais. Pediu para que Jessé deixasse Davi no palácio. Ele ia se assentar aonde? No trono. Ele iria se tornar quem? Rei. E aonde o Senhor levou ele? Ao palácio. Simplesmente. E ele começou a conhecer todos os ambientes daquele lugar.
do palácio, onde um dia chegaria o seu tempo de se assentar sobre o trono. Entende, irmãos? Após isso, apareceu o gigante. Davi volta para os seus pais, apareceu o gigante. Apareceu diversas etapas, né, irmãos, para que Davi se tornasse rei. Mas o mais interessante é o processo é para te preparar, é para te capacitar, para quando você estiver no poder, não operar, não ser alguém, não fazer algo com as pessoas que você não gostaria que fizesse com você. Então, o que você não quer para si, não dê para os outros. O Senhor trabalha isso em nós, em meio aos processos, para que a gente exerça o chamado de fato. Para que aquela profecia, aquele momento de ungir, que você foi ungido, realize em sua vida. Então, para você viver a promessa, desfrute, busquem vivenciar, desfrutar, se alegrar em meio ao processo e aprender, compreender a melhor forma de ser um bom líder, um bom governante, um bom rei. Então, irmãos, Deus é Deus. Agindo Ele, quem impedirá? Ninguém frustra os planos do Senhor. Davi foi tentado por Saul diversas vezes. Saul queria matar Davi. Viu que o Espírito do Senhor era com Davi. Davi vencia tudo, rompia todas as barreiras. Davi não morria. Sempre Deus dava livramento a ele. Entenda, você não vai morrer. Você tem um chamado. Você tem uma missão. E aquilo que Deus prometeu irá se cumprir. Amém, amados? Essa foi a mensagem de hoje. Espero que tenham gostado. Vamos orar para entregar e edificar cada vez mais a nossa vida, a nossa comunhão aqui através do YouTube. Oremos. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por tudo que fez e pelo que ainda vai fazer. É isso que nós te oramos e já te agradecemos. Obrigado, Senhor, por cada detalhe, por nos chamar e por se responsabilizar em nos colocar em meio aos príncipes, às princesas, por nos exaltar, nos colocando em lugar de honra, de destaque, de governo, de autoridade sobre o reinado. Pai, nós te agradecemos do fundo do nosso coração e obrigado por nos capacitar. Sem ti nada podemos fazer. Que a gente possa entender que o Senhor não olha a aparência, e sim ainda continua escolhendo o interior, o coração, aqueles que não são para confundir os que são. Pai, muito obrigado por envergonhar o exaltado, para confundir os exaltados, mas muito obrigado por exaltar aqueles que se humilham, aqueles que a si próprios se humilham, Senhor.
e busca obedecer todo a tua palavra, as tuas direções. Não é que alguém é mais querido que o outro, mas sim existem pessoas que têm corações ensináveis, corações que permitem o agir, o trabalhar de Deus através de si mesmo. Pai, é isso que nós te oramos e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, espero que tenham gostado. Fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos, sem exceção. E não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Até a próxima mensagem. Fiquem na paz do Senhor. Compartilhe essa mensagem conforme o Senhor brandar no teu coração. Não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Fui.